pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Aí eu já começo dizendo o seguinte, ó. Se inscreve no canal, certo? Porque aí a gente, cada um que entra e se inscreve no canal, é um poder que a gente vem acrescentando aqui para a gente trazer figuras fantásticas que a gente tem trazido aqui no Pod para conhecer a vida, para a gente aprender um pouco mais a viver. E aí a gente começa sempre com a banda Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. Carlinhos Souza. Ele gostou do piano, viu? Acho que Nino não volta mais não, né? Coitado de Nino. Volta, Nino. Carlinhos no piano, brincando ali como um menino, é isso aí. Paulo Tavares no contrabaixo. Aprendeu aí, velho Marlon? Ele tá em casa assistindo, né? Vamos perder a posição. Lucas, que não é bobo nem nada, fica sempre ali na bateria, né, Lucas? Né? Garantindo o seu lugar, que não é bobo nem nada. É o Pod.com, idealizado por Luciano Suede, grande Luciano, e mais um grande que é Adriano Moraes, que tiveram a ideia de montar esse estúdio e me convidar para apresentar. Eu sou ator, né? Também não sou besta nem nada, sou que nem Luciano. E estou aqui para aprender um pouco mais sobre a vida. Carlos Petit, produtor do Pod.com, Ivo, que trabalha com as imagens aqui para tornar o programa mais bonito, né? Para você que está nos vendo. Pitoco, que é pau para toda obra aqui nesse pod. Bom, eu vou conversar aqui com uma figura que é um mistério em todos os sentidos. A idade dele, ninguém sabe, mas eu garanto que ele é mais jovem que eu, mais jovem que você que está nos assistindo. E eu vou dizer aqui, eu vou falar uma letra de Roberto Carlos que eu penso que fala sobre ele. Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, aquele que no peito ainda abriga recordações de seus grandes amores. Eu sou aquele amante apaixonado que curte a fantasia dos romances, que fica olhando o céu de madrugada, sonhando abraçado à namorada. Eu sou do tipo de certas coisas que já não são comuns nos nossos dias. As cartas de amor, o beijo na mão, muitas manchas de batom daquele amasso no portão. Apesar de todo o progresso, conceitos e padrões atuais, sou do tipo que, na verdade, sofre por amor e ainda chora de saudade. Porque eu sou aquele amante chamado antiga, do tipo que ainda manda flores. Roberto Carlos. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Nailton Rossi. Bem-vindo aqui ao Pod.com. Né? Você que é um jovem, né? Que já viveu tantas coisas, né? nesse mundão de meu Deus, e que guarda aí muitas histórias na memória. Então é uma honra ter você aqui no Pod para a gente conversar um pouco sobre a sua vida e aprender algumas coisas que a humanidade tem um péssimo hábito de, às vezes, perder, né, ao longo da caminhada, valores de uma sociedade, de familiares e tudo mais, que a gente precisa preservar, né? Felizmente, eu sou descendente de italiano, então a palavra família, ela é muito cara para mim, muito cara, realmente. Eu acho que você não consegue viver sem uma família. Você tem 1000 trabalhos, 1000 ocupações, mas você tem que chegar em casa e ter uma retaguarda dessa família te esperando. Essa é a minha, realmente, um ponto básico da minha vida. É a base, né? Então,
É a primeira pergunta e única que a gente tem aqui no roteiro, no nosso programa, para os nossos convidados. O restante a gente segura na mão de Deus e Pois caminha é, perguntando. Vou depender muito de você. Mas aí eu também vou depender muito de você, então a gente se dá as mãos, né? E começa essa caminhada. Mas é simples, é falar de você. Eu quero saber quem é você na sua origem. Você falou aí que é de origem italiana. Sou de origem Então, italiana, o que você puder fazer, trazer da sua história, na sua infância, irmãos, família, pais, até avós, pra gente aqui vai ser de uma serventia muito boa. Vamos lá. Eu sou de origem italiana. Meus avós maternos, os dois vieram da Itália já com 17, 18 anos. Se conheceram aqui no Brasil. Vieram refugiados? Não. Não, né? Não. Porque Não. não vieram juntos, Não né? vieram na época que houve a substituição dos escravos pelos europeus, principalmente italianos, Sim. que vieram aqui. E os meus avós vieram, inclusive, para saltar, estavam programados para saltar no Espírito Santo, em Vitória, que foi a primeira parada do navio. Aliás, ele ia para São Paulo e o navio parou, me perdoa. Ia para São Paulo. Eles iam para São Paulo, a colônia que estava se formando em São Paulo, a colônia italiana, como se formaram várias colônias no Brasil. E parou no Espírito Santo. Parou no Espírito Santo. Mas iria direto para São Paulo, não pararia no Espírito Santo. Não, o navio possivelmente tinha que parar no Espírito Santo. E o meu avô tinha 17 anos, 18 anos, ele saiu do navio para conhecer o porto. Deu naquele a hora, tempinho de parada, um tempo curto. De parada, exatamente. Deu a hora do navio partir e ele não chegava. Aí o comandante mandou desembarcar a família que estava indo, que eram os meus bisavós. Né? E aí vamos mandar para onde essa família, vamos mandar para onde está se formando colônia, no Espírito Santo, e quando a colônia estava em formação no norte do estado do Rio, no município de Itaperuna, do norte do estado do Rio. Bom, o meu avô gostava muito de ler, realmente gostava de ler, e aí ele se casou, conheceu a minha avó aqui no Brasil, também era italiana, e conheceram, se casou e se formou uma outra colônia italiana no município de Itaperuna. E o meu avô, eu não sei se você conhece a história, meu avô foi o cap daquela colônia. Então, eles se reuniam, eu me lembro perfeitamente, eu sou o neto mais velho dele, e eu me lembro que na sala de visita da fazenda dele, tinham 42 cadeiras. Uma vez por mês, eles se reuniam, os chefes da família se reuniam, sentavam naquela sala. Meu avô tinha uma cadeira de balanço, eu sentava no chão e ele botava a mão na minha cabeça e os 42 seguidamente falando qual era o problema que ele tinha. Se ele tinha uma proposta para vender terra, o filho do fulano queria namorar a filha dele, ou a filha dele namorar o filho do fulano, coisas dessa ordem. De tudo tinha um pouco ali. Tudo dessa ordem. Aí, mas cada um tinha o seu problema. E ele atendia todos? Ele atendia todos. Não, eram sentados, né? Servia o café. E você tinha que idade aí, quando você estava sentado? Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. Presenciando tudo isso aí. 7 anos, porque eu fui para um colégio interno com 10 anos, então era mais ou menos nessa idade que está aí. Ele botava a mão na minha cabeça e aí ele escutava um por um
quando o último terminava, ele voltava no primeiro, você faz isso, você faz aquilo, você faz assim, você faz assado, você faz... No mês seguinte, na reunião, eles prestavam conta. Olha, eu fiz isso, eu vendi, eu não vendi, olha, eu deixei a filha namorar, deixei... o costume italiano, que a gente foi criado. E que memória dele, né? Que ele ouvia todos para depois vir conversando um por um, né? Pode ter certeza. Um exercício bom de atenção. Ele gravava, ele não anotava nada. Ele não anotava. No mês seguinte, eles vinham prestar conta. Olha, no mês passado foi isso, mas eu fiz isso. Ah, não, tudo bem. Ah, não, você não fez como eu mandei. Como eu disse para fazer. Então, essa foi o princípio da minha vida. E, como eu te disse, eu fui para um colégio interno. Com 10 anos de idade? Anos, tá? Um colégio que tinha, no internato, 700 alunos. Era um colégio imenso, em Leopoldina. E dali eu acabei fugindo do colégio. No terceiro ano, eu fugi do internato e fui para a minha cidade, a cidade que eu nasci, que não deixei de falar. Eu e a pessoa conhecida do Adriano, nós somos fluminense de nascimento. Nascemos numa cidade chamada Miracema, no norte do estado do Rio. Somos carioca de criação, fomos criados no Rio, e baiano por adoção. Então, tenho um orgulho muito... Boa mistura. Tenho um orgulho muito grande dessa terra, onde eu tenho amizades muito grandes. E a minha mãe morreu muito cedo e eu acabei de criar o meu irmão, que ele conhece, o Adriano conhece, que é sogro dele. Dois irmãos, você e mais um? Ou... Tem um terceiro. Não, tem um terceiro. Tem um terceiro. Ele é o mais novo e eu acabei de criar ele. Casou com uma baiana, e que é a minha sobrinha, que é a minha filhada, a primeira. Quando você criou, você estava morando no Rio ou já estava morando aqui? Não, eu peguei no Rio. No Rio, eu tinha 12 anos quando a minha mãe morreu. E aí, a gente teve uma fase no Rio, que eu trabalhei em jornal, trabalhei numa escola de jornal, que eu considero a melhor história de jornalismo desse país, que foi A Última Hora, por causa do Samuel Weiner. E depois o meu irmão, com meus conhecimentos, ele foi trabalhar, então ele ficou mais tempo em jornal. E aí, em 50, na década de 50, eu entrei na energia nuclear. Fazer parte da energia nuclear, eu já tinha viajado alguma parte fazendo pesquisa de urânio, mas eu preferi a parte industrial. E por quê? Eu tinha que escolher, ou eu iria para uma faculdade, ou eu iria aprender este know-how que a Orquímia trouxe para o Brasil, dos minerais pesados. Por que se chamam minerais pesados? Todos esses minerais que eu vou facilitar, você pode facilite, sim, por favor. Facilitar você. Ilmenita, que é a matéria-prima da Tibraz, localizada aqui em Arembepe, aqui na Bahia. Sim. A Tibraz usa a ilmenita. É um mineral preto, como este microfone que está aqui. Quando ele sofre o ataque químico, ele fica branco. Da cor desse papel aí? Bem mais branco. No sol, você não aguenta olhar para ele. Ele reflete a luz do sol como um refletor, né? Exatamente, é o dióxido de titânio.
que você faz tintas e uma série de coisas. É um dos minerais. Aí você tem a monazita, que é o mineral radioativo, que nós vamos falar bastante, pouco mais sobre ela. A zirconita, o rutilo, leucoxênio, aí tem uma série, tem uma história que eu vou... Depois nós vamos afinar ela. Vamos afinar o instrumento. Um instrumento. Vamos afinar. E, possivelmente, tem uma história que vocês já devem ter escutado, que os alemães, na época da guerra, vinham aqui no Brasil e carregavam os submarinos de monazita, porque ela é um mineral radioativo, ela é um mineral de tório, mas ela contém urânio também. Tá? Então, você já deve ter escutado essa história de que os alemães vinham aqui no Brasil, principalmente em Guarapari, no Espírito Santo, e que carregavam submarinos e iam embora. Bom, é um mito que nunca existiu, não existe, nunca existiu e nem pode existir. Primeiro, por quê? O submarino não é de carga. O submarino não tem carga. E esses minerais, todos eles, são muito pesados. A densidade deles, todos eles são acima de 4, sendo que a monazita é a mais pesada dela. É de 5,6 vai até 5,9 de peso, a monazita. Então, são realmente muito pesados. E eles não estão... Eles vêm associados, mas a maior parte sempre é a areia branca, que é a sílica, a areia normal de praia. Você tira tudo para separar depois. Você lava e vai fazer a concentração. É o primeiro processo que você faz. Estou falando em praia, mas tem também depósito de praias fósseis, onde o mar esteve, depositou e recuou e ele ficou. Lembre sempre de falar próximo do microfone. É bom, ele é um microfone de ótima qualidade, mas o povo é exigente muito. Lembre de beber água, porque o ar tá... Me chama atenção. Sim, viu? não é chamar atenção. Jamais vou lhe chamar atenção aqui. Mas chama mesmo atenção. Mas vou lhe direcionar um pouquinho aí para... Você tem todo o direito. Aqui você é um professor. Você é um mestre, eu sou só um aluno aqui querendo aprender essa história. Com certeza. Então, esse mito nunca existiu. Sim. Tá? Porque se eles fossem transportar isto que está aí, se isto fosse verdade, eles iriam levar 80%, 70% de areia branca. Sim. Sílica. A areia comum da praia. Não tem seria sentido. Uma viagem que os portugueses nos perdoem, seria uma viagem de português, pode né? Ter certeza. Né? Não tem a dó. Acertou na mosca. Pode ter certeza. Então, quando vocês ouvirem essa história, não adianta discutir não, porque o cara teima com você, porque o avô dele, o pai dele viu fazer isso. Mito, totalmente mito. Isso não existiu, nunca existiu, nunca existiu. Então, eu vou te dar o que eu vou falar aqui. Já estou misturando a vida com mais... Depois eu volto a falar da minha vida novamente. Mas também são o quê? Mais de 30 anos dessa vida aí, né? Tem mais. 35? Você tem o quê? 40 anos de idade? Tem mais. Você tem mais de 40 anos? Bem mais. Com essa memória brilhante. Pois é. Benza a Deus. Pois é, isso aí, Jacques, pode ter certeza. Mas eu vim para a Bahia de mudança em 61. Você vê que ele não diz a idade dele, ele é sábio, né? Isso deve ter uns 650 no mínimo, né? Mas tudo bem.
Eu vi, o Adriano brinca muito comigo isso. É? Ele não fala a idade dele de jeito nenhum, mas não fala mesmo, não. Foi em hotel, porque eu viajei muito, né? Em hotel, quando o cara, para fazer a ficha, o hotel tem a mania de perguntar a idade. Você quer saber a minha idade para quê? Para quê? Pô, você não vai me hospedar? Não fala. Minha idade é. Mas para você, depois eu te falo. A hora que desligar aqui, eu te falo. Então, você que está nos assistindo, você não vai saber. Ou então, né? Procure estudar a cabeça desse ser humano para ver se você chega em alguma conclusão. Sim. Então você tem. Do que são empregados esses minérios? O primeiro processo, realmente, primeiro é a lavra. Então, existe um outro mito no Brasil, que eu até anotei aqui para não me esquecer, porque eu fui tomado de surpresa para isso que está aí. Sim. Eu esperava que... Eu vou mandar o trabalho que eu estou fazendo sobre isso aí, que foi um empresário de São Paulo que me pediu, porque essa atividade parou no Brasil. Com a morte do Dr. Roger, que ia fazer um império. Agora é uma cadeia, você fazendo toda ela, de empregos diretos, em torno de 1.000 empregos diretos. Então, você tem a ilmenita, que eu já expliquei, é a matéria-prima da Tibraz. Você tem a zirconita, que é todo este brilho que você vê, esse brilho e a dureza do vaso sanitário, do Sim. porcelanato, tudo isso que está aí é feito da zirconita. Além de ser material de formato de fundição, de forma de fundição, tudo que for fundido em formas de zirconita, não precisa ser usinada depois de pronto. Ela sai sem nenhum defeito. Você conseguir. Agora, é um material caro para fundição. Essas areias têm um preço bastante razoável. Aí você tem. Então eu já falei 3. Sim. É isso? Sim. Aí tem o rutilo, que também é um material de titânio, igual a ilmenita, só que o titânio nele é mais alto porque ele perdeu ferro, que faz parte da granulometria dele, ele perdeu ferro e aumentou o teor de titânio. Então, a ilmenita, no Brasil você encontra a ilmenita com mais do que 54% de titânio. Mas o mercado internacional, a ilmenita padrão é 54% de TiO2, desse material que está aí, que a Tibraz usa. O rutilo é empregado para fazer eletrodos de solda elétrica, de ferro fundido, de uma coisa. É um material muito caro. Então, a eletrodo de ferro fundido são eletrodos especiais. E aí, tem jazidas que têm outros materiais, leucoxênio, granada. Granada é um material de fazer lixa, é um material áspero. Então, isso tem uma origem que depois eu vou te expressar. Depois você me fazer as perguntas, eu vou te... Sim. Tô tentando. Mas já faço uma. Eles são encontrados juntos? São encontrados juntos. E mais a areia branca. Ah, tá. Então é nessa coleta dessa areia que você vai encontrar todos eles e separar. Todos eles e mais a sílica, que é a areia branca. Aí você vai para a primeira operação,
que é a concentração. É um aparelho helicoidal que se chama espirais de Ramfer, não sei se vocês já viram falar. Se fosse uma espiral mesmo, uma coluna de espiral, que entra água e tem uns buraquinhos que a força da água rodando, Girando ali dentro. o material leve sobe, Certo. e o pesado desce. Sim. Tá? E entra naqueles buraquinhos, são coletados para ir para a separação. E tem um outro mito no Brasil, que tem muitos geólogos e engenheiros de Minas que não conhecem. Mas eu tive a oportunidade na minha vida de fazer muito boas amizades, e eu fiz amizades muita amizade com o professor Andrade Ramos, que foi o vice-presidente da Energia Nuclear, e o professor Otto Leonardo, que era professor. Eles eram professores de faculdade, eram geólogos. O Andrade Ramos era o consultor da Embaixada Americana aqui no Brasil, de uma particularidade, de uma coisa muito grande, de uma capacidade muito grande, todos dois. E você tem uma formação geológica no Brasil, que ela se inicia no Rio Grande do Norte e vai até o Paraná. Isso pela costa? Pela costa. E você já deve ter escutado falar o nome Falésia. Falésia. Não é o nome geológico, tá? Não é. Essa formação geológica, o nome certo dela seria formação barreira. É uma formação barreira. E eles chegaram à conclusão, e o professor Andrade Ramos, na época dele, ele mandou fazer 50 furos de até 200 metros para me mostrar que ele media. Ele foi... Aí depois eu vou contar essa história, que ele ficou na minha casa, hospedado em Cumuruxatiba, ele mandou fazer isso. E ele sempre me disse o seguinte: Nailton, o dia que a série Barreiras resolver dar alguma coisa de minério ao Brasil, o Brasil vai ser o país mais rico do mundo em minério. Aquela barreira é um material arenoso, que não tem nenhum material, nenhum minério ali. Esses minérios, quando você vê na praia, como eu disse, que você tem recuados, que nós chamamos de praia fóssil. Foi onde o mar teve há milhões de anos, depositou este material e recuou, e o material ficou. Esse material também não é do mar. Sim, mas você fala recuado como? Ele está na praia ou ele está no mar? Você tem... Hoje, se você voar baixo... Sim, pela costa ali? Eu fiz um trabalho, o último trabalho para a Energia Nuclear, eu voei 36 dias de helicóptero, começando a voar 7 horas da manhã e parando 5 horas da tarde. Corajoso. De helicóptero, né? De helicóptero da Marinha. Então, todo este material, daqui, do extremo sul da Bahia, para lá, eu voei de Macaé a Aracaju, sobre o litoral, e aí tinha que subir todos os rios, porque todo esse material, se você olhar, se você voar de Rio Grande do Norte até o Paraná, você vai ver que toda a enseada que você encontrar, que é uma armadilha geológica, você vai ver esse minério, a areia preta. A que aparece logo é a areia preta, tá? É a que sempre vai
tem mais. Isso você vê do alto, do helicóptero, você vê, e ele está concentrado mais na praia, na areia da praia, do que dentro. Sempre nas enseadas. Sempre nas enseadas. Porque a maré. Joga ele, né? A maré tem força para levar, mas não tem força para trazer de volta. Por que não tem força para trazer? Por causa do peso deles. Mas por que ela tem a força para levar e não tem para trazer? Ela cansa, quando leva, fica cansada e não traz mais, que é pesado. Brincadeira. A maré eu tenho cultura indígena, aprendi alguma coisa de cultura indígena da minha vida em Cumuruxatiba. Tá? Tem 2 caciques pataxós que trabalharam comigo. Então, eu aprendi a cultura. A maré, quando enche, quando ela está enchendo, ela tem uma força terrível. Mas quando ela está voltando... Ela já não tem essa força toda. Ela não tem mais força. Aí ele fica lá. A onda só tem força. Você vê que o esquiador, ele só esquia quando a maré está vindo. Verdade. Quando ela, na volta não... Acabou, ela morreu. Ela morre na praia. Tá entendendo? Então, se você olhar os dias de hoje, a partir de hoje, você voando, se você der para olhar, se você passar em qualquer enseada, você vai ver que tem sinal de minério. Você vê sempre pela areia preta, que é a primeira que aparece. Sim. Tá? As outras, a monazita, ela é amarela, e na branca. E tem muito pouco também, não tem. Então a concentração maior é da preta. É sempre da preta. Sempre da preta. Que a preta é a qual? A ilmenita. É o titânio. É o que a Tibraz usa. Cada uma é de uma cor diferente? Cada uma de uma cor diferente. Quais são as cores? As cores são, a ilmenita é preta, tem 2 que tem a mesma cor. A monazita. A ilmenita é preta, o rutilo é preto. Tá? Da mesma cor ali, porque às vezes tem um mais grafite, mas sim não, eles são... Tem, se levar no microscópio... Aí você vai ver uma pequena diferença, mas no olho nu não, né? Tá, o rutilo... Ele é mais amarronzado. Certo. Tá? É um preto um pouco mais amarronzado. A monazita é amarela, a zirconita é rosa. Então, sim, continue. A granada... Sim, olha ali, pronto. Aí tem um painel para você dar essa aula aí. Vamos lá. Vamos ver. Que maravilha. Valeu, Ivo. Vamos ver. A ilmenita, você está vendo aqui? Sim. Só que este grão que está aqui, este grão... Puxa o microfone para você, leve ele para você assim. Esse o professor conseguir dar aula dele, tá, aí fica à vontade. Esse grão aqui, ele representa um pouco mais a ilmenita do que esse aí. Do que esse daqui. E vou lhe explicar agora por quê. Sim. Puxa o microfone, professor. Isso, professor. Isso, vai dar, vai, sim, fala professor. Explique. Por que isto que Eu sinto que ele é mais escuro, não sei se é a foto, mas parece que ele concentra mais cor escura do que o outro. Ele não tem bicos. Ele é mais arredondado. Ele é isso, que está aí. Certo. Então, que o microscópio te mostra? Porque na realidade, ele aqui está muito projetado, né? Porque na realidade a ilmenita e o rutilo e a monazita também, os grãos são redondinhos, mais redondos, bem mais redondos. Porque isso aí te mostra que esse material é carreado, ele vem de longe. Entendi. E agora vem o que eu te explicar. Que imagem bonita. Nesse transporte ele vai ficando arredondado. Ele vai perdendo. É a água que vem trazendo ele. É a água ele vem rolando. Ele vem, esse material, a grande parte que você vê no litoral, por isso eu te falei do Rio Grande do Norte, ao Paraná, a grande parte. Ivo, saiu ali a imagem. Será que ela volta? Se puder colocar, eu vou te explicar. Então,
ele vai rolando e vai gastando a ponta. A origem dele, a grande maioria, são de rochas eruptivas de Minas Gerais, que a ação do tempo, a chuva e o sol, essa pedra, vamos dizer assim, ela é amolecida e ela vai se derretendo. Aí a chuva joga no córrego, o córrego joga no rio, o rio leva para o mar, joga no mar, e o mar, no país que está aí, você tem uma corrente marítima bem profunda que tem ascendência para o sul. E isso num tempo gigante. Milhões e milhões e milhões de anos. Quando você fala eruptiva, vulcão? Não. A eruptiva, ela se desfaz facilmente. Sim, perfeito. Mais facilmente do que uma pedra mais dura. Sim. Então, e aí leva séculos e séculos nesse trajeto até chegar na beira da praia. Até chegar na beira da praia, porque você tem uma corrente marítima, esses rios que vêm de Minas. Aqui na Bahia tem um rio, eu voei de helicóptero 36 dias de Macaé a Aracaju. Sim. E tinha que subir os rios para comprovar tudo isto que está aí. Que era o professor Andrade Ramos estava desenvolvendo uma tese sobre isso aí. Então, o único minério que você vai ver pontiagudo é a zirconita. Que a aí dureza, tem ela aqui não, né? Não tem, vamos ver aí. Me ajuda a Zirconita não. Zirconita. Ivo, procure aí, Ivo. Ela é pontiaguda. É isso? A zirconita não quebra as pontas, porque a dureza da zirconita chega perto do diamante. Então ela é muito dura, mas muito dura. Então ela não tem ação do tempo. Não tem ação do tempo e nem de rolagem que faça gastar aquelas pontas. As outras não, os outros são todos arredondados. Essa daí, a ilmenita, por exemplo, ela é redondinha. Se você levar no microscópio, você vai ver que ela é redondinha. Ó. Tá? Então, você vê o seguinte, agora, até 2 anos atrás, existia uma dúvida muito grande no meio científico. Ó, beba água que você está com a boca ressecada, porque o ar-condicionado aqui tá frio. Se você sentir frio, você fala. Sim. Se a maior reserva desses minérios, dos minerais pesados, e principalmente da monazita, se estaria no Brasil ou na Índia. Mas a coisa de um ano e meio atrás, o meio científico, o meio de geologia, o chamado científico, realmente são professores, tinha essa dúvida. Mas de um ano e meio para cá ficou provado realmente que a maior reserva está no Brasil. No Brasil. Que país esse que nós temos com tanta riqueza, né? Então você vê o seguinte, e o Brasil já foi um dos primeiros países do mundo a fabricar terras raras, e hoje não tem mais nada. O Brasil já fabricou terras raras. Foi um dos primeiros, foi o segundo país do mundo a fabricar terras raras. E não tem. Então, eu tenho. Às vezes eu comento com o Adriano, eu tenho assim um desejo que você não tem ideia de poder passar essa tecnologia, esse know-how para alguém aqui no Brasil. Não tem faculdade no mundo que te ensine. Eu tenho um geólogo muito conhecido aqui da Bahia,
muito conhecido, uma família tradicional daqui, que é geólogo, foi diretor do DNPM aqui na Bahia, que não tem a humildade de dizer, pô, eu não conhecia minerais pesados. Minerais pesados eu aprendi aqui. Ó. Então, realmente é um know-how que não... pouquíssimos países no mundo têm ele. Você tem a Austrália, tinha que teve um maremoto, Sri Lanka, que o maremoto que houve lá levou todas as jazidas dele e também as usinas separadoras. Então, continuando misturando a vida com isso que está aí, porque é uma paixão muito grande que eu tenho, viu, Jacques? Quantos anos com isso aí? Olha, trabalhando? Desde a década de 50. Muito tempo. Tem um know-how aí, né? Muito grande. Este know-how que eu aprendi na Orquíma. Eu sou uma cria da Orquíma, dessa empresa americana, dessa empresa alemã, mas eu fui para lá como funcionário da energia nuclear. Eu fui para lá para aprender isso que está aí, porque quando foi estatizado os minerais nucleares, quem mexia com minerais nucleares que tivesse associação com mineral nuclear não podia mais ser civil, tinha que ser governo. Então eles estatizaram e aí entrou essa em Cumuruxatiba tinha uma reserva muito grande. Muito grande. Eu, Nail, como energia nuclear, depois eu tive uma empresa. Eu tirei da praia de Cumuruxatiba, não tem Cotabana, não tem nada, tudo legal, porque já era governo. Sim. Tá? Eu tirei da praia de Cumuruxatiba perto de 3 milhões de toneladas. Isso era extraído com o quê? Com draga? Para carregadeira. Eu trabalhava no setor de lavra. Eu trabalhava nos 2 períodos de baixa mar. Então eu trabalhava de dia e de noite. Maré baixou, de dia e de noite. Vocês entravam em ação. Maré chegava em meia vazante, a gente entrava com os caminhões na praia, era um caminhão de tração dupla, e uma pá carregadeira, tá? Às vezes usava um trator para deixar junto, para melhorar, para aproveitar mais o tempo. Entrava com os caminhões de tração dupla e para tirar, para levar para concentração, para levar para espiral, porque ela era montada no alto, a areia branca, eu já jogava dentro do mar. Eu tirava e jogava dentro do mar. Devolvia para o mar. Devolvia para o mar. Então, isto que está aí, eu fui, quando o governo estatizou a indústria, que era da Orquíma, e subsidiária da Orquíma, daqui de Cumuruxatiba, era uma subsidiária da Orquíma. Tinha uma no estado do Rio, que era da Orquíma direto. Então, o major que assumiu, o major do Exército, que assumiu o departamento da energia nuclear, ele me requisitou, que eu já tinha feito estágio na Orquíma, em São Paulo, ele me requisitou e falou, olha, nós vamos desmontar a usina, só vai montar num novo processo, porque eu quero funcionar como empresa particular, quero funcionar
não é empresa de governo, ela vai dar lucro. Por quê? Muito antes, alguns anos antes, o governo já tinha proibido a exportação da monazita, porque ela é um mineral de tório, e tem urânio. Então não podia ser exportado. Mas o governo se obrigava a comprar da Orquímea, que ela produzisse. Aí o major me chamou e falou, olha, só pode escolher a usina de Campos, no estado do Rio, ou na Bahia. Mas na Bahia tem lá o Dr. Hans Karl Weber, que era o cara que conhecia mais disso tudo no mundo inteiro. A Orquímea trouxe ele também, ele era alemão também. Eu falei, não, eu vou para a Comunidade. Ele falou, não, só vamos jogar a fábrica no chão e remontar dentro de um novo processo, que o senhor vai traçar esse processo. E a monazita nós vamos entregar ao governo de graça. Eu quero funcionar como uma indústria particular, só vai fazer um balancete todo mês, não pode dar prejuízo. Não, acabou a empresa, empresa pública para mim não existe. Então, é a história da minha ida para a Comunidade no ano de 61. Qual o mais valoroso desses minérios aí? O mais valoroso dele, aí vamos começar a final do instrumento. O mais valoroso dele é a monazita. A monazita. Você falando aí... A monazita é o seguinte. A monazita, quando você ataca ela quimicamente, ela sai o tório junto com o urânio para um lado. Vamos fazer prática a coisa, né? Os dois minerais nucleares, que se chama torta 2, saem junto, sai o tório e o urânio junto, e aí vem o grande segredo da monazita. A monazita é o único minério no mundo até hoje encontrado que contém a tabela, que eles chamam de tabela periódica, tabela completa dos 16 elementos de terras raras. Só nesse mineral? Só na monazita. Só a monazita. Só a monazita. Até hoje, só a monazita foi encontrado. O minério que contém a tabela completa dos 16 elementos de terras raras. Ela tem os 16 elementos de terra rara. Porque você encontra minério que tem 4 ou 5 elementos, o outro tem 6 elementos, mas a monazita é a mais completa. A monazita é a que só ela tem os 16. A tabela completa. Então, isto realmente, e a Bahia, o Brasil eu conheço bastante bem, eu conheço o Brasil praticamente todo, eu só não conheço Pará, Maranhão e Amazonas, o resto eu conheço todo, e Rondônia. Roraima eu conheço. Então, a monazita realmente é o que tem, e tem muita coisa a ser pesquisada. Você tem ideia, você não deve, do território nacional, você não deve ter de pesquisa, porque pesquisa é cara, ela é bem cara. Você não deve ter 15% do território nacional pesquisado nisso que está aqui. E de tudo que eu conheço, eu não tenho a menor dúvida que a maior concentração, a maior quantidade desse material vai estar na Bahia. Na Bahia? Vai estar na Bahia. O extremo sul da Bahia tem bastante, tá entendendo? E tem se pesquisar, é uma pesquisa cara. Primeiro você faz de helicóptero ou de avião, um instrumento montado que
aumenta o pique radiativo 1000 vezes. Aí você tem a equipe de turma e você fura a malha. Por isso que é difícil ter um know-how desse. A malha, você traça uma linha chamada linha básica, que é, se você está trabalhando no litoral, a linha básica é no sentido norte-sul e traça as transversais. Então, seria 100 metros a cada distância no sentido norte-sul, e aí você as transversais 50 e 50 metros. Quando você acha uma malha, uma faixa de minério, você aperta a malha, tá? E vai até o lençol freático. Pode até furar abaixo do lençol freático. Normalmente, as jazidas de praia fóssil, as jazidas antigas que estão depositadas lá, ela tem minério abaixo do lençol freático. O lençol freático aí ele varia muito por causa da maré, né? Então tem uma série de coisas até você chegar na separação. Tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Investimento. Mas se você não fizer certo, não dá resultado. O resultado vai ser E pior. Você levou uma vida nesse processo aí, desse conhecimento. Eu deixei de fazer a faculdade. Só você da família? Só eu, da família. Meu irmão, sou Adriano, morou comigo, com Uruxatiba, ele nós nos consideramos baiano de Cumuruxatiba, tá? Então, realmente, Cumuruxatiba para a gente é uma... E o Adriano, ele me pediu que lembrasse a você passagens. Eu tenho 160 afiliados em Cumuruxatiba. 160 afiliados. Pesa a Deus. Quando eu cheguei em Cumuruxatiba tinha 42 casas. E hoje tem mais de 100, de pousada e hotel tem mais de 100. E ele até me pediu que contasse uma particularidade. Não vai ser palavrão não, mas eu vou contar como contei para ele. O Jorge Paulo Leman, sabe quem é, né? O dono da Ambev, da Americana. Ele passou uma parte da lua de mel na minha casa, em Cumuruxatiba, hospedado na minha casa em Cumuruxatiba. Porque ele era muito amigo de um outro amigo meu do Rio, nós somos um amigo comum, que tinha passado a lua de mel lá e pediu, resumo, ele passou uma parte da lua de mel dele, ele passou lá em Cumuruxatiba. E na minha casa, a casa que eu residia, lá, porque era o gerente da fábrica, e esse negócio todo, tinha uns degraus, e numa noite de lua cheia, a gente estava tomando um uísque nessa escada, e ele então falou: olha, Nailton, eu vou te contar uma coisa. Naquela época já, ele falou, eu conheço um mundo que ele é apaixonado por pesca submarina, é a paixão dele. E eu conheço o mundo praticamente todo. Esse espetáculo que eu estou vendo aqui, a noite de lua cheia, como Cumuruxatiba, não tem nenhum lugar do mundo igual a isso que está aqui. Se eu conhecer uma mulher muito bonita, quiser dar uma cantada nela, eu vou trazer para o Cumuruxatiba. Mostrar essa lua para ela. Porque 90% vai estar pronto. Então, você tem essa particularidade. Então, a gente tem um carinho muito grande por Cumuruxatiba. Eu, por ser de família italiana,
a minha mãe era muito católica e ela sempre me disse o seguinte: não deixe nunca uma criança sem batizar. E quando eu cheguei, eu era o único funcionário federal naquela região toda. Ali, Prado, Alcobaça, Caraveiro, eu era o único. E que tinha a oportunidade de ter carro na mão para mandar levar para o hospital. E a forma que eles têm de te agradecer é dar um filho para batizar. Né? Então, isso que está aí, isso me prende muito, a gente com me chateia. E, Jackson, eu acho que, para afinar os documentos agora, se você tiver para perguntar, eu vou estar pronto para esclarecer. Como é que você conheceu Verinha? Você mostrou essa lua para ela? Não, já não. Foi depois. Vocês já viam junto essa lua, né? Mas ela conheceu perto. Foi perto? Perto. Como é que foi? Tem uma história aí, né? Tem uma história. Ela acabou com o casamento por minha causa. São coisas que... Ela acabou o casamento por sua causa? Foi isso que está aí. Então, mas tem coisas... que tem joias que te vêm. Eu tenho uma filha, que hoje é minha filha, médica, se formou médico, marido médico, então tem gratificação, muita gratificação. Eu, na Bahia, eu tenho muita amizade. Eu só vou te contar aqui um particular que me aconteceu. Eu admirava muito o Antônio Carlos Magalhães. Como governador, acho que ele fez muita coisa para a Bahia. Eu, como baiano adotivo, acho que ele fez muita coisa para a Bahia. E ele me mandou me chamar aqui uma vez. 2 vezes ele me chamou. Mas vou te contar a primeira. A segunda foi uma repetição. Aí, entrei no gabinete dele com um deputado que eu conhecia. E, seu Nailton, eu conheço da sua vida mais do que você. Sei aonde você nasceu, sei tudo da sua vida. E eu tenho um pedido para lhe fazer. O que acontece é o seguinte: jamais eu ganhei uma eleição em Prado. Porque tinha uma família lá que era política e era muito do lado do Luiz Viana Filho na época. Bom, eu estou lhe chamando aqui para o senhor ser prefeito de Prado. Não estou lhe chamando para você ser candidato, não. Estou lhe chamando para você ser prefeito. Porque os quatro candidatos que estão lá retiram a candidatura se você for candidato. Eu falei: governador, o senhor vai me perdoar, o senhor está falando com um admirador seu, pelo que eu conheço da sua vida, que eu também conheço um pouco da sua vida. Eu acompanhei, por ser funcionário do gabinete militar da presidência, que a energia nuclear, ela tem que se reportar a 3 órgãos. O gabinete militar, onde ela é pendurada, Estado-Maior das Forças Armadas e gabinete, tem um outro gabinete lá, que também ligado aos militares, que você tem que se reportar, você tem que estar sempre... Então, eu falei: olha, governador, e eu acompanhei a batalha que foi na presidência por um negócio chamado polo petroquímico. Para ele ganhar aquela guerra não foi fácil. Mas todos os estados do Brasil queriam. E ele conseguiu ganhar. Então, eu realmente tinha uma admiração por ele. Muita coisa que ele fez, que eu acho que ele fez na Bahia, mas aí vem o particular que ele... Sim. Eu estava aí conversando, nossa... Eu falei: eu não nasci para política. Eu realmente, na vida, você tem que escolher: você vai ser político ou você vai ser trabalhar. Então, eu acho que as duas coisas são difíceis. Eu dei o exemplo para ele. Falei: olha, eu posso
Eu vou te dar um exemplo bastante fácil. Só pega um tambor de 200 litros vazio, põe 160 de água e põe 160 de água e põe 20 de óleo, 20 ou 10 de óleo. E bate bem. Posso lhe garantir que em menos de 15 minutos, se eu parar de bater, o óleo vai subir e a água vai estar lá. Então, realmente... Não mistura, né? Não mistura. Nunca, é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Dia de eleição, em Cumuruxatiba, eu me trancava num quarto e só saía quando... Olha, fechou as urnas. Eu saía para mandar a urna para a Prada. Então, realmente... Mas quando eu estava saindo da sala, saindo, depois da conversa que nós tivemos, foi uma conversa até de nível, ele me chamou. Falou, volta aqui. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu conheço como o senhor age na eleição, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, na Bahia, eu tenho correligionário e inimigo, hein? Eu não tenho adversário, eu tenho inimigos. Essa particularidade ficou gravada, muito gravada aqui. Então, Jackson, gostaria de falar muito mais, estou aqui pronto para isso, mas se você tiver... Você estava falando, você falava do valor, da importância dos amigos, né? Da amizade, né? Então, nessa sua trajetória, né? Muitos amigos devem ter. Tem bastante. Eu tenho no Brasil, na Bahia, muito mais. Mas eu tenho amigos no Brasil inteiro. Só esse reconhecimento assim, desses afiliados todos, né, em Curubuxatiba, já é por uma admiração, né, a sua pessoa. Mas eu não tenho a menor dúvida, você está entendendo? Então, quando eu cheguei, a estrada de Prado para Cumuruxatiba não existia. Tá? Você só conseguia fazer esse percurso com Jeep. Não tinha. E aí eu tinha outros carros. E estrada de barro? De barro. Ela estava sempre na poça, no atoleiro. E eu tive a sorte, né, do Nelson, que é o meu irmão mais novo, que é o Adriano conhece, se apaixonou por Cumuruxatiba, voltou para o Rio para fazer o segundo grau, porque a gente tinha acabado com a residência quando a minha mãe morreu, tinha acabado com a residência, e ele foi também. Mas aí a minha primeira mulher, que morreu também, eu fiz uma promessa para sua mãe que o Nelson iria fazer o segundo grau. Daí para frente, ele vai escolher. Ele foi para fez o segundo grau lá no Rio e quis voltar para Cumuruxatiba. Eu conseguia, sempre com a energia nuclear apagando, cara. E tem uma coisa que eu consegui construir em Cumuruxatiba uma obra de madeira, que era a maior obra de madeira do mundo. Nem a China tinha uma obra de madeira, que foi um terminal marítimo, que era para trazer justamente a ilmenita para Tibraz. Mas eu fiz essa obra com 11 homens. 11 apenas? 11 homens. E para tirar a madeira no mato, que a madeira foi doada. Então, a obra de madeira. E na cabeceira da ponte, ela tinha 1.000 metros de comprimento e 350 de largura? De cais. Sim, o navio atracar. Sim. Madeira toda doada. Toda de amigos meus que tinham fazenda em Cumuruxatiba, porque eles queriam chamar a Odebrecht, Christian Nilsson, para fazer essa obra de concreto. E eu disse a um general na época, o presidente da energia, general, o senhor vai me perdoar, mas o minério não paga, porque na época, a número de hoje, o orçamento mais barato que teve
torno de 400 milhões, mais ou menos, para fazer essa obra que está aí. Eu falei, olha, essa obra vai sair por Neani, porque a madeira eu vou conseguir. E tinha um mestre que construía ponte de madeira na região, cara, mal sabia assinar o nome. Mas era um carpinteiro naval de primeiríssima ordem, como o seu Manuel do Bonfim, que foi um mestre saveiro aqui conhecido, eu conhecia bastante ele, o Jorge Amado citou ele em algum livro. Então, eu tenho realmente, viu, Jacques, eu me orgulho muito das amizades que eu tenho. Eu trabalhei com muito general, almirante, brigadeiro, coronel, um monte deles, são amizades que eu tenho até hoje. Quem não faleceu, eu tenho até hoje. E essa viagem, esse trabalho que eu fiz mesmo de helicóptero, foi o último trabalho que eu fiz para a Energia Nuclear, porque eles não queriam dar a minha demissão de jeito nenhum. Não temos ninguém para assumir o seu... Mas eu tenho que ir embora, pô. Então, uma hora tem que ter alguém para passar o bastão. Uma hora você tem que... Bom, eles desativaram a usina. Não, com a minha saída, foi desativada. Mas também já tinha... A monazita que tinha na Jadida tinha diminuído. E aí, não, então você vai fazer esse trabalho aqui. Aí, se você fizer esse trabalho aqui, aí eu voei. Com um engenheiro de Minas, voei meu helicóptero da Marinha. Para fazer o quê? Uma análise? Todos os rios que vinham de Minas, a gente subia ele, sobrevoava ele a 100 metros, como no litoral também era 100 metros. E para colher a amostra, porque de cada rio vem um associado. Está entendendo? Uns têm leucoxênio, outros não tem. Uns têm granada, outro não tem. Monazita, zirconita, ilmenita, rutilo. Esses quatro, sempre, as rochas eruptivas, sempre tem. Agora tem rocha que tem leucoxênio, tem outra que não tem. Tem rocha que tem granada, tem outra que não tem. Esses são os minerais mais comuns. Quando você fala das falésias, eu tive, por exemplo, no Ceará fazendo um filme e ali tem umas falésias ali coloridas. Você falou das cores, quando você falou das cores, a gente vê um lilás, um meio para amarelo, vermelho, cinza, preto, branco. Ali contém esses... Eu posso te garantir que se o material for o mesmo dessa que tem para cá, sim, não vai ter. Porque isso o professor Andrade Ramos, falou, Ailton, eu vou te provar. Ele mandou fazer, chamou a CPRM, mandou fazer 60 furos de 200 metros de profundidade. E eu fui no laboratório acompanhar as análises. Zero de minério. Zero. Então, não tem alguém que defende que a decomposição da falésia é que tem esse minério. Essa é um outro mito que não existe, viu? Não tem. Esse material vem sempre de rocha. Aqui na Bahia, lá no Nordeste, tem estados que tem rocha e que tem rios que desaguam no mar. Pode Piauí mesmo, é possível. Eu nunca pesquisei no Piauí, né? Então, eu pesquiso aqui na Bahia. É o que eu te falei, é uma pesquisa cara, muito cara, pô, mas ela se paga. Não é? E eu tive... se o doutor Roger Agnelli, que foi o presidente da Vale, não tivesse morrido, hoje você tinha uma cadeia
E aí, porque ele ia montar completa. Lava, concentração, separação, e daí ele ia fazer terras raras, ia tacar a monazita para fazer terras raras, ia montar uma fábrica de TiO2, que me parece que essa fábrica está aí, eu conheço bem o pessoal daí, viu? A Brás eu conheço muito, porque quando os alemães participaram da sociedade, eu forneci o Menita para ele, e eu tenho bastante conhecimento com ele. Você sabe, a Tibraz é uma fábrica da década de 50. Né? Estou falando. Está dando sim, senão eles já teriam avisado. A Tibraz é uma fábrica da década de 50, é uma fábrica de mais de 70 anos, e trabalha com o know-how dela, que eles chamam, no meio deles, industriais de TiO2, de dióxido, de rota suja, que é a rota sulfato. Por isso ela tem o efluente dela, e hoje o efluente da Tibraz está sendo usado para tratar água potável, porque foi substituir o sulfato de alumínio. O sulfato ferroso substituiu o sulfato de alumínio, que é canceroso. Né? Então, mas a rota deles é uma rota sul. O mundo hoje, já há uns 10 anos, não admite, tem país que nem admite a fábrica de rota sulfato funcionar. Então, é rota cloro. O ataque da Menita é feito com soda cáustica e não com ácido sulfúrico. O efluente é zero, não tem efluente. Tá? Então, mas é uma fábrica que está para parar a qualquer momento. E o doutor Roger, e como eu sou baiano por adoção, eu procuro sempre puxar a coisa aqui para o lado da Bahia, porque o polo petroquímico tem todo tipo tem se quer ácido sulfúrico, tem, se quer soda cáustica, tem, se quer cloro, tem, não tem problema, além do coração. Né, E você não trabalha com isso há um tempo? Há um tempo. Há quanto tempo? Eu já tenho uns 5 anos. Que não trabalha? Que não trabalha. Desde o acidente do Dr. Roger, que ele morreu, o avião, ele tinha um avião, pelo que eu leio e tenho conhecimento, era um avião americano que nos Estados Unidos é usado, o cara fabrica o avião, e às vezes não é uma fábrica, o cara está começando, é uma fabriqueira, está começando, um avião dele, era um avião desse, e ele, morreu ele, a mulher, a filha e o marido, o filho e a noiva. Acabou a família. Todos, né? Foram. Todo. E aí, 5 anos que você não trabalha mais, e não entrou alguém para substituir você nessa função? Parou todo mundo. E o Brasil... Esse expertise, então, está tudo com você. Você guarda com você. Pode ter certeza. É o que eu queria passar. Porque este alemão aqui, Hans Karl Weber, ele me disse o seguinte: no Brasil, eu só ensinei a uma pessoa, só você. Porque quando eu cheguei, ele estava esperando eu chegar para ir embora, que ele era empregado do outro, né? Mas a fábrica estava ainda funcionando, e como eu queria aprender, porque eu sabia, eu conhecia o currículo dele, ele tinha o hábito, que é um processo que não pode parar. Esse processo, a separação, ele não para. Se você parar, você perde 6 horas quando for parar, e mais 6 horas quando for reiniciar. Tanto que sábado, domingo, dia santo, lá no Chatiba, a gente só parava 6 dias no ano. Então,
E eu aprendi, ele me disse, eu só ensinei o senhor, porque ele tinha o hábito de chegar na fábrica 3h30 da manhã. E quando ele chegava, ele já me encontrava em pé. Eu dormia, às vezes, na fábrica, em cima da pilha de saco. Aí um dia ele falou, não, você é um brasileiro que gosta de trabalhar, vou lhe ensinar. Aí ele falou, olha, no Brasil, eu só passei o que eu conheço para você. E eu tinha muita vontade, viu, Jacques, de passar isso para alguém. E nessa trajetória, assim, qual é o grande aprendizado aí dessa... O aprendizado é esse know-how. Esse know-how todo. E as amizades que eu fiz. Eu tenho muito boas amizades, muito boas. Tem série em todos os lugares. Eu tenho uma sorte muito grande. Meu irmão casou com uma baiana, tá? Que teve 3 filhos, que é o soldadiano. E você mora onde hoje? Eu moro hoje em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi a minha parada. Rodei. E como é que fica a cabeça do ser humano que trabalhou, né, uma vida inteira viajando, pesquisando, né? Olha, tem hora que... Como ocupa agora, assim? Tem hora que parece que vai desparafusar, viu? Porque eu agora estou o meu tempo, estou fazendo esse trabalho que eu falei com o Adriano, sobre isso, uma mistura da minha vida com a mistura dos minerais pesados no Brasil. Porque a primeira jazida de minerais pesados, por causa da monazita, que foi trabalhada no Brasil, foi a de Cumuruxatiba, 1895, por um inglês chamado John Gordon, que veio, não tinha contrabando, não tinha nada, era tudo legal. Mas lá tem a marca dele, eu deixei a marca dele, que o primeiro processo de concentração que era chama Dala, é uma bica quadrada, você faz a cada 50 centímetros você faz um degrauzinho, você imagina só, você faz um degrau e você, na cabeça lá em cima, você tem um curso d'água. Aí você abre a água que passa em cima de um monte do material que vem da praia e vai levando. O que acontece? Quando chega num degrauzinho, a sílica, a areia branca, ela passa e vai embora. E a pesada fica depositada num degrauzinho embaixo. Embaixo do degrauzinho, cada degrauzinho daquele, a cada 40 minutos, meia hora, você fecha a água e recolhe aquilo. Este foi o primeiro processo de concentração que se trabalhou com ele. Eu fiz questão de deixar lá, porque é uma marca histórica, né? De 1895. A represa que ele construiu foi com óleo de baleia, com o calcário tirado dos recifes, o cordão de Recife que tem lá, e a massa foi feita com óleo de baleia. Então, isso eu procurei conservar lá no Chatiba. Eu não sei, nesses 2 últimos anos, eu não sei se estão conservando, mas estava lá. Você falou da característica de cada um deles, que um é mais pontiagudo porque, né, um é mais arredondado porque com o tempo ele vai se arredondando. Eu me lembrei assim dessa lapidação do ser humano, né? Como se a gente tivesse algumas arestas e na convivência a gente vai se lapidando e tudo. Se você tivesse que se identificar com um desses, qual você se identificaria? Olha, cara, eu acho que você viu aqui, tá entendendo? A primeira conversa que a gente teve aqui, eu sou da era romântica,
né? E o cavalheirismo, Então eu acertei ali na música de Roberto Carlos. Eu sou Tá aquele certo. amante à moda antiga, pode né? ter certeza. E eu conheci o Roberto, não, porque a gente teve uma época de jornalismo e de teatro no Rio. Sim. Então, eu vivi um pouco, e o Nelson viveu muito mais do que eu, um pouco de teatro. Eu fui, se você me perguntar, você foi amigo, mas eu sentei muitas vezes, mas muitas vezes na mesa do Vinícius e do João Gilberto, no Rio. Levei a minha filhada lá, que ela é vidrada no Vinícius, e eu me dava muito bem com ele, com o João Gilberto também. Tá? Então, essa fase, às vezes, dá saudade dela, né? Mas chegamos a montar uma peça de teatro que foi o maior sucesso de crítica e o maior fracasso de bilheteria. Você atuando, você como ator? Não, você patrocinou? Não, patrocinando, produzindo. Que maravilha. Foi escrita pelo Nelson, a peça, tá? E foi Nelson Rodrigues? Nelson Não. Rossi Peixoto, meu irmão. Ah, sim. Tá? Ele que escreveu, e nós montamos a E peça. você patrocinou? Eu arranjei gente também para me ajudar e tal, mas foi o maior sucesso de público, de crítica, e não foi de no público. Rio e em São Paulo. Teve no Rio e teve em São Paulo. E um dos maiores fracassos de bilheteria que você possa imaginar. Então, tem algumas experiências que foram amargas também. Mas e o que é que você tem mais saudade? Mas você não me respondeu que pedra você se identificaria, que minério, né? Eu me identificaria com a Ilmenita. Eu imaginei que você ia responder isso. Eu fui aprendendo, o mundo foi me ensinando. Da forma que você fala dela e dos valores que ela tem também, né? Eu imaginei. Que tem essa noção. Se você olhar a vida realmente, ela tem que ser bem vivida, porque o tempo é muito curto, não é? E os amigos e a base que a gente falou, a família é uma base importantíssima. Fundamental, né? Fundamental na sua vida. Você fala que a vida é muito curta, com algumas décadas que você tem aí, né? Tem algumas décadas. E ainda assim é muito curto. Feliz quem tem, né, essa sorte na vida de viver. Cara, você fecha o olho. Já passou. Passou um ano. E aí você começa a ver as pessoas falecendo, pessoas que foram que tinham que viver mais e não conseguiram viver. Daí Roberto Carlos diz: é preciso saber viver, né? Mas não tenho a dúvida. O Vinícius foi outra escola fantástica, que veio morar aqui na Bahia, né? Aqui, eu frequentei a casa dele aqui. Eu morava aqui em Salvador. Em Itapuã, ali, que hoje é um hotel, né? Casa Divina, né? Que era eu morava. O apelido dele, né? Eu morava aqui em Salvador e frequentei a casa dele. Foi algumas vezes. Eu parei, posso falar aqui? Acho que posso. Pode, olha o nome, pode.com, né? Eu fui algumas vezes e deixei de ir na casa dele no dia que eu estava até tomando um uísque com ele, que tinha vindo, que não era da parte, um amigo dele, meu e dele. Tá? Fomos lá, estava tomando uísque lá, e ele e a Jess subiu com uma moça, a casa dele era de 2 pavimentos, subiu e eu conheci o Vinícius, esse lado dele eu conheci, subindo a escada com a amiga, uma moça amiga, né? E a lágrima descendo no olho dele. Não preciso te dizer porquê. Né? O poetinho ali, né?
o problema da Jéssica, né? Então, quem tem 50 anos, tem 50, mas tem 10, tem 15, tem 20, tem todas as idades. De que fase assim, da vida que você sente mais saudade, que está mais na sua... Eu tenho uma saudade muito, muito grande de Cumuruxatiba, muito grande. Eu tenho uma ligação... Quantos anos ali? Você passou um tempo grande ali, né? Passei 20 e tantos anos, 27, 26 anos. Dos amigos que tem lá também, que são amigos muito, muito grandes. Aqui em Salvador eu tinha bons amigos. O Leonel, lá lá no nome do restaurante dele, aqui, do peixe, bar Não lembro. Bar do Garçom. Não, era... Ele era o quê? O proprietário do... Ele era o proprietário. Ele era um pernambucano que foi garçom da churrascaria Alex. Olha, a memória não está boa, né? Tá ótima. E montou esse restaurante que era famoso no mundo inteiro. Ele teve filial desse restaurante em Lisboa, Paris, Nova York, Brasília, e foi assassinado em Brasília. Um gerente, um pernambucano, tinha uma filial em Recife também, foi assassinado em Brasília pelo gerente dele, do restaurante dele, que estava metendo a mão nele, na coisa. Então eu tenho bastante amizades aqui na Bahia, eu fiz bastante amizade, muita. Tenho bastante amigo. O que é que você, olhando assim para trás um pouquinho, o que é que você faria diferente? Na minha vida, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu fui para o colégio interno com 10 anos, fui para o colégio que no internato tinha 700 alunos, e aí eu acabei fugindo desse colégio. Meu pai me internou na cidade que eu tinha nascido, em Miracema. Eu terminei. Você fugiria de novo desse internato se tivesse que... Não, possivelmente não. Quando eu passo por Leopoldina, eu vou lá olhar o colégio. O colégio? Uma saudade ali. Uma saudade, muita saudade. Tem muita saudade. Eu acho que eu não fiz coisa errada na minha vida. Eu sempre agi muito certo. Nunca matei, nunca roubei. Teve gente de governo que ocupou função mais baixa do que a minha, 4, 5 degraus, saíram muito bem de vida. Eu saí devendo prestação de roupa, mas eu falo isso com um orgulho muito grande, de conseguir montar a empresa aqui na Bahia. Foi que o Plano Collor acabou com ela. Então, você fala assim que saiu com prestação de roupa e tudo. Então, aí eu te pergunto, qual a maior riqueza dessa sua vida aí? As amizades. E o conhecimento que eu consegui. Esse conhecimento, para mim, quando o doutor Roger me encontrou, eu ando atrás de você há 3 anos, cara. 3 anos eu estou chegando perto de você some. E aí ele estava passando, levou um cara que era amigo meu para a casa dele para passar um fim de semana. E aí ele falou, bom, saiu um monte de assunto e o cara tocou. Ele tocou, procura um cara que eu tenho que montar um negócio aqui no Brasil, e ele é a peça-chave, e tem 3 anos no Pacífico, até um baiano. Que a família dele era dona do terreno que é a TV Bahia hoje, o Pacífico. Antônio Pacífico Pereira. E o Pacífico falou com ele, o Nailton, você vai falar com ele agora, vou ligar para ele agora, você está brincando, Nailton,
Olha, não vou te falar nada. Preciso que você esteja no escritório. Era o cara do presidente do Banco Central na época. Langoni, o general Langoni. Eu preciso contratar você e o Gilberto de Campos, que era o cara que foi o diretor industrial do ataque da Monazita quando a Orquímia deixou. Ele foi a cria da Orquímia também. Leva o Gilberto que eu quero, preciso contratar você, tem um negócio muito grande para a gente fazer. Aí que eu te falo, esse know-how é que eu veio um cara lá da Alemanha para me ensinar aqui no Brasil e eu gostaria muito de poder passar isso que está aí. Para que desse continuidade. É uma cadeia. Olha o microfone para você. É uma cadeia, Jackson. É uma cadeia. Como o doutor Roger queria fazer a fase completa, inclusive a fábrica de TiO2, é uma cadeia de mais de 1.000 empregos diretos. Tá? Nos dias de hoje da inteligência artificial, você conseguir montar um negócio desse... Que empregue, né? Tanta gente, né? Meu Deus do céu. Realmente uma... E você falando assim dessa característica da sociedade que tem se perdido muito, né? Da gentileza. Como é que você vê o mundo hoje assim? Eu vejo o mundo hoje, para mim... O que é que está faltando? Para mim, a inteligência artificial e tudo que você vê nessa área virou o mundo de cabeça para baixo. Então você tem uma criminalidade enorme, a criminalidade aumentou barbaramente e você vê matando criança. Então, realmente, aí se você hoje está na sua casa, com a sua família, com a sua mulher, e se você tem um filho ou uma filha na rua... A preocupação você tá, enquanto não chegar, você não dorme, você não faz nada, você está preocupado. O bandido pode atacar, matar ela, por nada. Por um celular que você não tem no bolso. Então, eu vejo realmente... eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho muito medo do mundo. Mais hoje do que em outras épocas. Não tenha dúvida. A menor dúvida. A pessoa mata o outro por nada. Por nada. Banalizou a vida de uma forma. Para mim, uma das consequências é essa que está aí, porque é o desemprego, tá? E o cara entra no desespero, e aí ele parte para droga, e por aí vai a coisa, né? Então, eu acho, pelo o que eu aprendi na vida, de coisas boas, e vi coisas ruins, como eu estou assistindo hoje, dá uma tristeza. Tem uma aí, né? hora que dá uma tristeza, mas uma tristeza que você não tem ideia. Mas é isso aí, Jackson. Ailton, bom estar aqui conversando com você, conhecer um pouco mais da sua vida, né, e do seu expertise aí. Que essa nossa conversa que está registrada aqui, né, possa servir também para, pelo menos, um registro aí de um pouco, né, é o que a gente pode captar aqui, dessa sua sabedoria nesse trabalho de mineração. Eu espero que o tempo não tenha tomado tempo, que você não tenha perdido tempo. De jeito nenhum. Coisa, pelo menos você está conhecendo uma pessoa que
eu aprendi, fiz coisa na vida com um prazer que você não tem ideia. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar naquilo que eu gosto, viu, João? E de vocês também, os músicos, que sirva para alguma, pelo menos, alguns mitos que existem, alguns mitos que existem, estão falando com uma pessoa que conhece e pode dizer que é mito, não existe, é uma mentira, mas tem gente que discute e briga. Então, quando eu vejo lá no Espírito Santo um professor falar besteira sobre energia nuclear, rapaz, me dá uma coisa assim, não conhece, não fala, pelo menos. Não conhece, não fala. E a gente vive num mundo em que as pessoas falam tanto Porque sem aí conhecimento, né? Aquilo que está ali se propaga de uma forma que depois você não desmente. Esse problema do submarino levar monazita para fora, Não se tem você como, nunca né? ouviu, você vai ouvir. Pode ter certeza que você Mas vai agora ouvir. ouvindo, eu já sei que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Pode ter certeza. Maravilha, meu amigo. Olha, Muito grato. eu Alguma tenho- consideração que você queira fazer, faça. Não, a consideração que eu tenho é que eu fui recebido da melhor forma possível, não podia haver melhor. A gentileza e a educação que vocês estão me recebendo. Eu parece até que eu nem fiquei nervoso, porque eu estou... Se ficou, fingiu que não ficou. Muito bem, né? É aquela palavra que eu disse, que eu não vou dizer porque agora está sendo gravado. Né? Mas é a primeira vez que eu tô na Latinha, é hoje, tá? Que maravilha. Eu estou de frente à Latinha, então eu tenho que agradecer muito a vocês, muito, a cordialidade e a atenção que foi prestada por... Espero sinceramente que você tenha ganho alguma coisa, não tenha perdido tempo. Sem dúvida, e assim, o exemplo que você traz, assim, né? Que a gente pode viver bem a vida com vontade, com gosto, né? De fazer o que a gente faz, é o exemplo também que você dá aqui. E dizer para você só o que o poeta que está no andar de cima diz de uma forma muito bonita: gentileza gera gentileza, que a gente possa reproduzir pelo mundo aí, gentileza. Agradecer ao Adriano, que satisfez aqui uma curiosidade do Adriano. Grande Adriano, maravilha. Valeu, meu amigo. Valeu, Dani. Muito obrigado mesmo. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Maravilha. Maravilha, Nailton. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.